Comecei a investir quando tinha apenas 11 anos. Antes disso, eu apenas desperdiçava meu tempo até os 7, 8, 9 anos. E eu comprei meus primeiros investimentos quando eu tinha mesmo meus 11 anos. Depois disso, experimentei várias coisas, como tentar prever o tempo certo para comprar ações, analisar gráficos, fazer todo tipo de coisa maluca. Foi muito divertido, embora sem lucro, mas muito divertido mesmo. Fiz isso até os 19 anos. Li todos os livros de investimentos que encontrei na biblioteca pública. Devorei cada um deles. Era algo fascinante para mim, mas eu não tinha nenhuma estrutura de pensamento a respeito de investimento. Apenas buscava algo que me ajudasse a entender o mercado e torcia para que pequenos detalhes em um gráfico me dissessem o que eu deveria fazer. Era meio insano, mas como todo mundo estava fazendo isso, eu achei que deveria fazer também. Às vezes, eu até virava o gráfico cabeça para baixo, mas ainda assim não ajudava em nada. Foi quando em 1949 eu resolvi e eu achei um livro chamado Investidor Inteligente, de Ben Graham. Eu nunca tinha ouvido falar dele até então. Há apenas 2 capítulos nesse livro que realmente são a essência da obra, mas eles moldaram minha filosofia de investimento de 3 maneiras. São conceitos tão básicos que é difícil de acreditar que quão simples eles são, mas pense nos 10 mandamentos. Eles também são simples. O primeiro princípio é aquele que uma ação é a parte do negócio. Você precisa avaliar o negócio e dividir esse valor pelo número de ações em circulação. Mas o que realmente importa é perguntar: que tipo de negócio estou adquirindo? Quais são as suas características econômicas? Quem são os seus concorrentes? Como é a sua administração? Tudo isso importa, mais do que apenas um símbolo de cotação na bolsa. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, sabia de cor praticamente todos os símbolos de cotação das empresas listadas na Bolsa de Nova York. Eu conseguia acompanhar os painéis de cotação sem dificuldade, mas não sabia nada sobre as empresas por trás delas. Eu sabia que X era o Westfield e T era a AT&T, mas não fazia ideia do que essas empresas realizavam, do que elas faziam. Então percebi e comecei a enxergar esses pequenos nomes nos jornais de negócios reais para entender como avaliá-los. O segundo princípio do livro é que Graham apresenta um conceito extraordinário sobre como o investidor deve reagir às flutuações de mercado de ações. Ele fala sobre o mítico Senhor Mercado. No capítulo 8, nunca houve uma explicação melhor sobre a atitude que o investidor deve ter em relação aos preços das ações. A maioria das pessoas reage de maneira errada. Elas se sentem bem quando os preços sobem, sentem mal quando os preços caem. Elas acham que o mercado está ali para instruí-las, mas o Senhor Mercado é como um parceiro de negócio muito generoso. Ele aparece todos os dias, diz por quanto compraria sua participação na empresa ou quanto queria vender mais ações para você. Ninguém faz isso no negócio privado. Se eu e você tivéssemos um posto de gasolina juntos e eu exigisse que você viesse todos os dias para me oferecer sua metade do negócio ou para comprar a minha pelo mesmo preço, você estaria em desvantagem. E se você fosse um senhor mercado, estaria ainda pior, porque ele é um parceiro completamente instável. Ele vem todo dia oferecendo valores diferentes para comprar ou vender, mas a parte boa é que é um verdadeiro maníaco depressivo alcoólatra. Ele muda de humor constantemente, sem nenhum motivo racional, mas você não precisa dar ouvidos a eles, a não ser quando for vantajoso para você. Se isso acontecer uma vez por ano, a cada 5 anos, ou se for apenas uma ação entre 3.000, não importa, você só precisa esperar o momento certo. Você não tem nenhuma obrigação moral com esse sujeito. Ele está apenas jogando números para você, sem que você tenha pedido. E você pode simplesmente ignorá-lo, até encontrar um momento em que ele esteja particularmente deprimido
ou exageradamente otimista. Isso é o mais incrível sobre ações. Se você olhar os preços máximos e mínimos das empresas americanas nos últimos anos, verá que em muitos casos o preço mais alto foi o dobro do mais baixo. Isso para empresas sólidas, que continuam operando, pagando funcionários, vendendo produtos. Agora olhe para as terras agrícolas a 10 quilômetros de você. Não existe nenhuma possibilidade de que o valor dessas terras oscilam de X para 2X em um ano. Talvez oscile de X para 1,x ou 0,9x, mas nada tão quanto extremo. O mesmo acontece com os imóveis, mas no mercado de ações as pessoas simplesmente jogam números para todos os lados, sem critério algum. A grande sacada é que o mercado não está lá para te ensinar nada. Ele está lá apenas para te servir quando for conveniente para você. E uma das coisas mais importantes a lembrar sobre ações, algo que é muito difícil para as pessoas aceitarem, é que a ação não sabe que você a possui. Você pode estar segurando um certificado de Berkshire Hathaway, mas a empresa não tem a menor ideia de que você é um acionista. A ação também não tem sentimento sobre você. O que importa é avaliar o negócio. Se Berkshire valer 70 mil vezes 1,5 milhão de ações, dá algo em torno de 110 bilhões. Se for um bom investimento, ótimo. Se não for, então é um péssimo investimento, mas você precisa analisar o negócio antes de olhar para o preço. O terceiro princípio do livro de Graham é a margem de segurança. Se você chega a uma ponte e vê uma placa dizendo que a capacidade máxima é de 10 mil quilos, e se seu caminhão pesa 9.800 quilos, você está meia volta e encontra outra ponte. Você não pode correr riscos desnecessários. Esses três princípios, pensar em ações como negócio, reagir corretamente às oscilações de mercado e sempre investir com uma margem de segurança, são a base de uma filosofia de investimento sólida. Se você tiver isso em mente, poderá construir toda uma estrutura de conhecimento sobre isso. Agora imagine que você tenha US$ 1 milhão e uma semana para escolher 3 empresas privadas para investir em qualquer lugar no Tennessee. Você não poderá vendê-las depois. O que você faria durante essa semana? Você analisaria a concorrência, conheceria a administração, examinaria o modelo de negócio e tentaria identificar vantagens competitivas duradouras. O capitalismo é assim. É um sistema onde sempre que alguém constrói um castelo, o outro aparece para derrubá-lo. Por isso, você quer um castelo com um fosso ao redor. Esse fosso pode ser uma patente, pode ser a localização privilegiada ou força da sua marca. Coca-Cola, por exemplo, tem um fosso imenso. 6 bilhões de pessoas no mundo sabem o que é Coca-Cola e têm uma imagem positiva dela. E por fim, o preço tem que fazer sentido. Peter Lynch diz que o ideal é comprar um negócio tão bom que até um idiota possa conseguir administrar ele, porque cedo ou tarde isso vai acontecer. Então, se você quiser um bom investimento, siga esses princípios. Não precisa agir todos os dias no mercado. Se você tiver 5 boas ideias na vida, pode ficar rico, muito rico. Muitos estudantes me perguntam o que deveria fazer. Eu diria que seria bom se recebesse um cartão perfurado com apenas 20 furos. Se pudesse investir 20 vezes na vida, pensaria muito bem antes de tomar qualquer decisão. Isso é o que diferencia um investidor comum de um investidor gigantesco, imenso e de sucesso.